Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender da maneira filosófica, da maneira religiosa, da física quântica, do espaço-tempo, das vibrações. Eu vou trazer exemplos em cada área para você poder entender duas coisas. Primeiro, a palavra tem poder e é através da palavra que você consegue edificar a sua vida e através da palavra que você destrói a tua vida, apenas com as palavras. Isso é importante para você refrear sua boca e é importante você entender o que acontece com as pessoas que desejam o seu mal. Você gostaria de saber o que acontece com as pessoas quando elas falam mal de você pelas costas? Quando elas desejam o mal de você pelas costas sem você ficar sabendo? Então hoje, no vídeo de hoje, com fontes, você vai saber o que acontece com essas pessoas. É importante também para você. Só que antes de iniciar o vídeo, presta muito atenção. Tá vendo esse cenário que eu estou trabalhando aqui? Eu vou estar passando um vídeo agora para você que é basicamente o seguinte. Esse é o estilo de vida que eu escolhi para mim e para minha família. Essa é a minha propriedade registrada no meu nome, tá bom? Se eu fosse parar para comprar essa propriedade tentando, tá, como engenheiro eletricista, quando eu estudava na PUC Minas, do Coração Eucarístico, tá? Eu demoraria mais ou menos 40 anos para poder comprar essa propriedade se eu trabalhasse ininterruptamente 40 anos. Tá? Isso como engenheiro, fora técnico, fora outras coisas. Isso se me pagasse um salário, teto de engenheiro básico, tá? De por volta de 5 a 6 mil reais. Aí eu te faço uma pergunta, tá? Como que eu consegui quebrar essa engrenagem de subserviência ao Estado, subserviência às multinacionais? Você forma para você simplesmente se tornar analista. Como que eu quebrei essa engrenagem? Eu simplesmente decidi pensar sozinho. E o que eu fiz foi basicamente o seguinte, tá? Começar a entender que aquilo que é ensinado nas escolas, na universidade, não é aquilo que nos torna prósperos na vida. Muito pelo contrário, aquilo ali é simplesmente um cara crachá. Eles te ensinam a ser uma formiga operária, não te capacitam a serem pessoas alfa. E é importante você entender isso. Então, Como Vencer Todas é um curso que eu ensino para qualquer pessoa, em qualquer idade, aprender sobre empreendedorismo, ok? Basta ter força de vontade, onde eu ensino da base, desde o começo, do planejamento do seu negócio, até a atuação. Em alguns casos, alguns alunos já estão no Simples Nacional, já estão assim em níveis de empresa muito alto, tá bom? Então eu ensino para as pessoas, tá? Não só o desenvolvimento pessoal que você assiste aqui no canal todos os dias, que eu ensino por lá também, mas também todo o know-how de empreendedorismo no Brasil. O Brasil é um mar de lama. Um mar de lama onde todo mundo aqui simplesmente fica submisso ao governo. E é importante você quebrar essa engrenagem. Já foram mais de 2.400 alunos. Você pode ver as avaliações positivas, os depoimentos estão na página de vendas. Você pode clicar em compraqualificada.com, procurar o link na descrição, tá? Tem aí para você ver a base. E essa base que eu coloquei na foto aqui, tem mais conteúdo para baixo. Então simplesmente é um conhecimento que você não encontra em qualquer lugar. Até mesmo para a carreira eu coloco modelos de currículos que tem a maior taxa de entregabilidade no Brasil. Então simplesmente eu pego todo o meu conhecimento e insiro nesse curso. Você tem 3 anos de acesso, tá? Com atualizações, e você conta com o meu suporte pessoal. Você tem o meu suporte pessoal para tirar dúvidas. Você vai mandar uma mensagem como se fosse o WhatsApp pelo Telegram e você vai tirar dúvidas, tá? Esse vídeo que eu passei aqui para vocês, que eu vou estar passando agora, é como, tá? Esse vídeo que eu vou estar passando agora para vocês aí é o meu estilo de vida. Eu acordo cedo, trabalho na parte da manhã e à tarde eu fico livre. E quando eu trabalho, é assim, é a vista para a serra, o alto da serra, passando siriema, passando passarinho, canário, os meus cachorros também. Eu moro, às vezes eu sento na montanha e fico refletindo sobre a vida. É a qualidade, o estilo de vida que eu decidi para mim e para minha família, tá? Essa qualidade, se fosse pelos meios ortodoxos, se tornar técnico, se tornar engenheiro, trabalhar como analista, fazer um MBA, eu não conseguia comprar isso aqui de jeito nenhum. O momento é pensar fora da engrenagem, entender as oportunidades no país e você preencher essa lacuna que está faltando.
Então é isso que eu ensino no meu trabalho, no meu treinamento. E você compra, tá? Tem a garantia de 7 dias. Se em 7 dias eu não mudar a sua vida, você não gostar, basta você solicitar o reembolso, tá? Sou uma das poucas pessoas que fazem isso publicamente, tá bom? Então você confere com links aí na descrição. Agora o que eu vou falar para você? Qual que é a importância do vídeo de hoje? O que hoje vai mudar a sua vida? Por que o vídeo de hoje é muito importante? A palavra tem tanto poder, eu vou estar até mostrando para você, a palavra tem tanto poder, mas tanto poder, e as pessoas não sabem disso, que na Bíblia, o primeiro capítulo, primeira passagem da Bíblia é o seguinte, tá? Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então você vê que a palavra tem tanto poder que foi através da palavra que foi criado a nossa realidade, o espaço, o tempo, a matéria. Através da palavra foi criado tudo o que nós conhecemos hoje em dia. E claro que nós também desconhecemos também. Então a palavra tem um imenso poder. E Cristo Jesus fala sobre isso. Os filósofos antigos falam sobre isso. E é importante eu ressaltar isso aqui para você. Então me deixa criar uma base, um fundamento na sua cabeça para você poder entender. E depois eu falo para você sobre os portais dimensionais. Tá? Vou falar para você sobre as entidades demoníacas que aparecem através das palavras. Vou falar sobre o corpo humano, sobre o DNA humano e as frequências e vibrações que interferem na sua vida. Mas primeiro eu preciso fundamentar isso aqui, senão você vai aprender e vai esquecer rápido. Tá? Na Bíblia, eu vou ler essas passagens e vou refletir com você. Existem advertências sobre a palavra na Bíblia. Tá? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Mesmo que você tenha uma crença, mas você não refreia aquilo que você fala, mesmo você crendo, isso não tem valor algum. Porque você crê, mas você está anulando a sua crença com a promiscuidade, com aquilo que você fala. Quem muito fala, é importante isso, trai a confiança, tá? Mas quem merece confiança guarda segredo. Isso é um provérbio, uma sabedoria antiga. As pessoas que têm a tendência a falar muito, ficar falando da vida dos outros, essas pessoas são as menos confiantes, tá? Evite as conversas inúteis, tá bom? E profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, tá? Então, basicamente, as palavras elas vão se tornando, tá? Como se fosse vamos dizer assim, um câncer na sua vida. Se você simplesmente não refrear a sua boca, você consegue destruir a si mesmo em pouco tempo. Importante que você entenda sobre isso. Então, portanto, você que julga os outros, eu vou falar sobre as pessoas que falam mal de você, é indesculpável, tá? Pois está condenando você mesmo. Aquele que julga o próximo está condenando a você mesmo. A palavra, inclusive não está aqui na negócio, mas a palavra diabelos do latim e grego, tá? Oriundo do latim e grego, diabolos, significa acusadores. Diabo não é o anti-messias. A palavra diabo, o significado dela significa acusadores, aqueles que acusam perante a lei. Tá bom? Isso significa ser diabolos, tá? Pois está condenado a você mesmo, naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Isso são os fundamentos bíblicos, tá? Que nos advertem, desde a antiga aliança para a nova aliança, sobre o problema de falar mal dos outros, falar palavrão, tá? É importantíssimo que você entenda sobre isso. E claro, nós temos pensadores também contemporâneos, como Confúcio, que já alertava sobre isso na filosofia antiga há muito tempo. Escute só, coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alie aos moralmente inferiores, não recites corrigir os teus erros. Não adianta você querer fazer amizade com pessoas que só falam mal do próximo, não adianta você querer entrosar com pessoas que só falam mal do próximo, não adianta você querer corrigir essas pessoas. Não adianta, você tem que corrigir a si mesmo, estando longe dessas pessoas. É a mensagem que Confúcio dizia de sua época. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. O que é contribuir para a felicidade dos outros? Se você ficar praguejando, além de não contribuir para a felicidade dos outros, você vai estar contribuindo para a sua própria infelicidade.
Então, se você quer ser feliz, comece agora a abençoar o próximo e a falar bem do próximo. Se você não quer falar bem do próximo, então não fale. É simples. Ah, a pessoa ela é ridícula, Humberto. A pessoa ela é praticamente imperdoável. Então não fale sobre essa pessoa. Melhor não falar do que falar bobagem, tá bom? O que sabemos, saber, é o que sabemos. E aquilo que não sabemos, saber que não sabemos. Esse é o verdadeiro saber. Isso aqui, quem falava isso? Ó, Pedro, no Brasil que está vivo hoje. Pedro Calabres, Dr. Laí Ribeiro fala sobre isso, tá? E quem teve no Brasil de grande renome? Enéas Carneiro. Sempre falou isso. Admita que certas coisas da vida você não sabe. É importante você não opinar sobre tudo. Uma das coisas que mais acontece no Brasil é a fofoca. O que é fofoca? Ou é falar mal dos outros, ou é falar de algo que você não sabe. Falar mal dos outros nós já estudamos aqui. Agora falar aquilo que você não sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não sei o que acontece depois da vida, após a morte. Eu não faço nem ideia. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu não sei o que acontece. É importante eu não saber. Eu não tenho que ficar imaginando. Não tenho que ficar falando coisas que eu não conheço. Nós temos que admitir que certas coisas nós não sabemos. E não ficar imaginando outras coisas. Albert Einstein falava sobre isso também, tá? Então, basicamente, você tem que escolher o seu estilo de vida. A maneira que você quer viver. Se é praguejando o próximo ou abençoando o próximo. Porque se você abençoa, abençoado estará. Se você pragueja, praguejado estará. E a pessoa que fala mal de você, quem vai estar levando, porque o mundo dá voltas, quem vai estar levando aquela praga é a própria pessoa que quer o seu mal. Por isso é importante você entender sobre esse assunto. Para a gente poder aprofundar sobre o poder das palavras, eu preciso falar para você que os palavrões, a grande maioria, para não dizer de forma generalizada todos os palavrões, são nomes de demônios. Eu posso provar para você, eu posso ficar 2 horas aqui. 2 horas que os nomes de demônios eles estão na boca do povo. Quer ver? Você quer ver um demônio? Assim, eu até peço em nome do Senhor Jesus Cristo que os nomes que eu falar aqui não ganham legalidade na minha casa. Peço pelo nome do meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente é o seguinte, tá? Olha o nome que todo mundo falou em 2020, o nome de um demônio. Pan. A palavra pan, tararã, demia, tá? É referente ao poder do demônio Pan. Então, 2020 foi um ano que todo mundo falou, tá, sobre esse tal demônio. Todo mundo invocou esse demônio. Porque quando você fala o nome desse demônio, praticamente você está invocando ele. Eu vou explicar para você, tá? Você vai entender através das frequências e vibrações. Então, tem alguns palavrões que eu queria que você entendesse. Por exemplo, a palavra desgra, tá? Essa palavra é um palavrão. O que significa isso? Significa que a pessoa tem ausência de graça, tá? Você está dizendo que aquela pessoa não tem ausência, não tem a virtude de ser salva, que é uma pessoa condenada. É muito mais sério do que você imagina, porque você fala isso da pessoa, só que você está falando de si mesmo. Você está inibindo a salvação de Cristo. A graça que Cristo deu, você está tirando de si mesmo quando você fala esse tipo de palavrão, um palavrão seríssimo. Outra palavra que ninguém entende é danado e danada. Danado e danada significa condenado à escuridão, equivalente à maldição. Toda pessoa que é danado ou danada, tá, tem vários significados. Um deles é que a pessoa é submissa a outra, tá? Isso no ato que eu não quero falar. Mas o principal significado é condenado à escuridão, condenado ao inferno. Então é uma palavra terrível e está presente em novelas, em filmes, em música. É uma das palavras mais terríveis que existe. Outra palavra que você conhece é das garotas tararã, 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 de tararã, tararã, programa. Tá? Que tem uma versão encurtada de 4 letras que eu não quero falar aqui. Tá? Mas essa palavra significa, ela vem de uma mitologia antiga, tá? Céltica, de um demônio. É uma palavra que referência a demônio. Existiam peregrinos e viajantes na Idade Média que eles tinham que atravessar a cidade. Às vezes os caras eram comerciantes. E eles tinham medo desses seres que apareciam nas estradas. Eles apareciam, então simplesmente, a cultura antiga. Então eles evitavam essa palavra com medo que esses seres chegassem até ele. Então se você proferir essa palavra, não estou dizendo a você, mas a pessoa que proferir essa palavra, esse ser podia se aparecer para eles. Em muitos casos, tá? Outra palavra que o pessoal fala muito, fala em roda de amigos,
fala em qualquer lugar, as pessoas não estão nem aí. É a palavra, eu acho que eu posso falar isso aqui no YouTube, não sei. Cor, tararam, tararam, no. Tá? É o nome de um ser chamado Cernunnos, que é um dos seres mais terríveis da Idade Média, uma cultura céltica. É um ser que pedia sacrifícios, é representado como o ser da morte, da vida e da morte, assim, entre aspas, mas da morte, pedia sacrifício. É um ser que se concebia na bruxaria antiga, não estou falando das de hoje, não. Eles criavam maldições para aldeias inteiras com esse nome. E os caras falam, ah, você é tal coisa. Eles não sabem. Quando você amaldiçoa uma pessoa, quando você fala de uma pessoa, você está falando de si mesmo. Você está dando legalidade para aquele ser entrar na sua vida. As pessoas não fazem ideia. Tem um informativo aí no PDF, tá? Que está no Telegram para você poder baixar. Mas basicamente é o seguinte, eu só quero que você entenda que a maioria dos palavrões, eles são nomes concebidos a demônios. E aqui eu vou pular uma aula, eu volto para ela depois. Você precisa entender que as frequências que nós falamos, elas podem edificar a nossa vida, como elas podem destruir a nossa vida. Tem certas palavras, tá, que inibem um certo tipo de frequência que basicamente você está invocando um ser. Então, se você, por exemplo, chegar lá e começar a falar essas palavras aqui, aparece esse ser. Não que vai aparecer na sua vida, mas eles começam a atuar mais na sua vida. Por exemplo, tem aqueles famosos joguinhos. Ah, fique na frente do espelho às 3 horas da manhã e começa a falar palavras tal que no espelho vai aparecer alguma coisa. Aí o cara fica, ó, apareceu mesmo. É claro que apareceu. Você está na frente de um espelho que é considerado um vórtex temporal, entre aspas, tá? E simplesmente está na frente de um espelho invocando palavras profanas de seres de outra dimensão. Parabéns. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já fiz um estudo no canal a respeito sobre as palavras, o poder das palavras através da física quântica. É só você assistir os meus vídeos para trás e que eu falei sobre isso. Basicamente é o seguinte, se você pegar, por exemplo, uma música tipo um heavy metal, um funk, e você pegar o alto-falante, botar um copo de água aqui, botei um copo de água aqui, e colocar o alto-falante aqui, e colocar o microscópio, se você colocar funk, heavy metal, e você for olhar a estrutura molecular da água, ela vai se comportar exatamente como isso aqui, ó. Exatamente como isso aqui. A água simplesmente não terá arranjo nenhum e a qualidade da água vai ser deturpada e destruída. E lembre-se você que o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é constituído de água. Agora, quando você escuta, por exemplo, músicas inspiracionais, músicas, orquestras, sinfonia, melodias, músicas que realmente trazem um certo tipo de bem-estar, se você coloca essa música num copo d'água e estuda a molécula dela, elas formam cristais. A água passa a ter mais qualidade. E esse estudo ele foi tão forte, mas tão forte, tão discutido na ciência, que assim, eles não conseguem explicar o porquê, mas eles sabem que acontece. Por exemplo, eles fizeram estudo com crianças, com pessoas. Só de fato de você colocar 2 maçãs, uma você abençoar e a outra você odiar, colocar mais ou menos 3, 4 metros de distância, em 3 dias a maçã que você odiar, se cortar no meio, a metade da maçã vai estar podre e toda em estado deplorável, e a maçã que você abençoar vai estar intacta. Então, você não faz ideia de como que a palavra tem poder. Então você tem que se policiar com aquilo que você escuta, com aquilo que você escuta de música, escuta do próximo e aquilo que você fala. É importantíssimo. Inclusive, esse aqui é um gráfico, tá? Eu vou trazer um gráfico melhor para vocês depois, futuramente, mas é só para você poder ter ideia, tá? Um gráfico sobre iluminação, mas também é replicado sobre frequência. Por exemplo, tem um certo tipo de frequência que é representado como eu sou. Tem um certo tipo de frequência que é representado como perfeito, paz, amor. E conforme vai abaixando a frequência sonora, as palavras piores vão aparecendo no final. Então as palavras, por exemplo, que trazem harmonia e arranjo, são palavras de uma frequência alfa, uma frequência mais alta. E as palavras que destroem o corpo são frequências mais baixas. Por isso, vou dar um exemplo para você. Esses tambores em terrenos, tambor é o quê? Frequências baixas. Tambor é basicamente, tá, para invocar seres que são promíscuos, seres que vêm dessas palavras antigas. Vou dar uma dica, você não vai ver
Vou dar um exemplo. Você não vai chegar num terreno de macumba e vai ter um cara com violino. Ó, vou invocar aqui o cernumos de violino. Não vai. Você vai ter tudum, 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 tudum. Por quê? Porque você está invocando esses seres através de batidas. Por que você acha que o carnaval é a maior maldição da terra? É o dia inteiro, tudum, tudum. Pois exatamente. Inclusive o carnaval também é a palavra que vem de demônio, tá? Então, só para você poder entender. Então, essas batidas aí invocam seres, tá? É isso que eu quero que você entenda. Então, os caras fizeram um estudo. Um pesquisador, vou trazer depois as fontes para vocês. Que os caras pegaram o DNA humano, tá? E eles fizeram um estudo com DNA humano, tá? Eu falei que a água muda. Eles pegaram o DNA humano e fizeram um estudo através de vibrações. Botaram os seres humanos e começaram a medir o DNA dos seres humanos através de vibrações. Então, o nosso corpo, a água dentro do nosso corpo, ela mesma, tá? Ela muda o seu estado com aquilo que nós falamos e proferimos e escutamos. Mas não só a água dentro do nosso corpo muda, como o DNA muda. O DNA muda a sua fórmula através de música que nós escutamos. É uma coisa que você não faz ideia. Um dos maiores poderes do universo é a palavra. Você não faz ideia de como que isso pode te atrapalhar. Então, basicamente, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Tanto pela religião, pela filosofia, tanto pela física quântica, pelos experimentos que já foram feitos e comprovados, a palavra tem poder, a palavra pode edificar ou destruir a sua vida. E geralmente a palavra, quando você profere, você não está amaldiçoando a pessoa, você está amaldiçoando a si próprio. Porque a palavra, o mundo dá voltas e praticamente aquilo que você fala de ruim, que está saindo de você, tá? É o que está no seu núcleo. Então simplesmente aquilo ali te cativa e te destrói. E aí é importante dizer para você o seguinte, tá? Na Bíblia, em Gênesis, o Criador separou luz das trevas, tá? Só para te explicar. Isso é uma analogia, um anagrama, ao meu entender. E eu posso falar para você o seguinte, que os demônios, os anjos caídos, que caíram na terra, acho que é Gênesis 4 ou Gênesis 6, os santos, sentinela, namoradas, mulheres, depois veio o dilúvio. Esses seres ficaram presos em outra dimensão. É como se fosse uma dimensão paralela. Tudo em nossa vida é representado por frequências e vibrações. Você consegue colocar duas frequências, uma encostando na outra, entrando na outra através de frequências, uma encaixando na outra. Então, o que faz com que o universo seja o multiverso, ou o universo paralelo, esteja no mesmo lugar que a gente, é a frequência. O que faz, por exemplo, que faz com que una esses dois é a frequência. Então, por exemplo, você pode ter, exatamente, dando exemplo, exatamente um demônio aqui, nesse espaço-tempo, mas no universo, no multiverso, através de uma dimensão espelhada. E aí, se você fala uma coisa ruim, você está trazendo esse ser, puxando ele para o seu lado. E aí ele vai vir através das frequências e vibrações. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso Cristo ele faz uma advertência sobre a palavra muito grande, que às vezes é melhor você entrar no céu sem a língua. Você não faz ideia de como que isso destrói a vida. Isso sobre palavras, tá? E o estudo ele é muito mais profundo do que você imagina. Então você imagina, se Deus criou o universo inteiro falando haja luz, uma palavra, imagina o que acontece. Então, uma das frases que Cristo dizia é o seguinte: aquele que crer em mim, ele não espera o paraíso, ele já está no paraíso. Porque o momento que você entrega a sua vida a Cristo, dando exemplo de conduta cristã, você mesmo, a sua frequência, é como se você estivesse no paraíso com Cristo. Independente, você muda o seu campo vibracional. E você precisa permanecer com ele mudado. É uma luta para permanecer. Então o nosso universo ele é constituído de frequências e vibrações, onde o universo pode estar em paralelo com o outro, encaixado um no outro através de diferenças de frequências. Por isso que invocação de coisas ruins é no escuro, é com espelho. O que é um espelho? Um espelho já foi feito um estudo que ele é uma representação analógica, claro, de forma brusca, de um multiverso. Por exemplo, eles conseguem... Os índios, eles têm uma cultura, os tupis aqui do Brasil, tá? Eu não sei se os guaranis têm a mesma cultura, mas provavelmente deve ter. Eu sei que os tupis têm, porque eu já conversei pessoalmente com alguns índios. A cultura é basicamente o seguinte: os índios não gostam de foto. Não gostam de foto. Você vai chegar num índio para tirar foto, ele te dá uma flechada, ele fica pé da vida, ele não gosta.
Ele causa. Você pode dando um exemplo, você pode trair o índio pegando a mulher dele, dando um exemplo, que ele vai ficar com raiva de você e vai tentar alguma coisa com você. Agora, se você tirar a foto do índio, mesmo dos tupis, os caras viram um negócio louco. Por quê? Porque eles acreditam que aquele espelho, aquela dimensão espelhada, influencia a vida deles e pode aprisionar o espírito deles. Então, assim, é uma cultura que eles têm, mas é basicamente o seguinte: o espelho é considerado como dimensão espelhada. O pessoal que mexe com bruxaria sempre usa aquelas taças com água, que espelho, não sei o quê, tudo para invocar a entidade do mal. Então tem que tomar muito cuidado, que tudo é baseado em frequências e vibrações. Nosso universo, ele é um universo quântico de frequências e vibrações, onde tudo pode ser representado de frequências e vibrações. Deus disse: haja luz, e luz é uma frequência, é uma vibração, e você precisa entender isso. Então aquilo que você fala pode fazer mal a si próprio. Então as pessoas que desejam mal a você, elas não estão destruindo a sua vida. Não são elas a causadora da palavra ruim da sua vida. Elas estão destruindo elas mesmas. Você, que provavelmente está errando em alguma coisa. Mas elas, quando elas falam mal de você, elas estão se prejudicando. Tá? Isso que é importante que você entenda. Esse PDF ele tem um estudo, tá, sobre o que nós falamos hoje aqui, para você poder ter uma ideia, tá? Tá lá no Telegram, tá de graça para você poder baixar. Tá? E se quiser conhecer o meu trabalho, já sabe, tem links na descrição. Eu recomendo, enquanto há tempo, enquanto existe oportunidade no Brasil, de você estudar. Porque o dia que o Brasil se tornar um lugar que vai ficar inacessível para as pessoas, daqui a 3, 4 anos, de quando o Brasil, a taxa de desemprego for lá em cima e não tiver mais volta, onde, por exemplo, eu já enxergo isso daqui a 5 anos, que todas as operações de empresas no Brasil vão ser feitas em dólar daqui a 5 anos. Por exemplo, eu já vou ter estruturado uma empresa, por exemplo, lá em Singapura, uma outra empresa em Singapura e não sei o quê, e trazer só o dólar para o Brasil. Porque o Brasil vai se tornar um país tão inóspito, árido para fazer alguma coisa, que as pessoas vão trabalhar por fora, como é feito, por exemplo, na Argentina e Venezuela. Se olha na Argentina, por exemplo, as vendas de propriedade em dólar, tudo é feito em dólar, a moeda de lá não vale mais nada. E muitas das pessoas que trabalham lá, elas fazem trabalhos internacionais. Por quê? Porque o país já foi pro saco, tá entendendo? Então é importante que enquanto você tem esse espaço agora, de você se qualificar. É extremamente importante para você não reclamar depois. Daqui a 5 anos, vai passar 5 anos, passa rápido, e você vai pensar assim: poxa, em 5 anos eu podia ter feito alguma coisa. É uma oportunidade na sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz, espero que você tenha entendido, tá? Forte abraço!